Durante mais de uma década, a Marvel parecia invencível. Cada filme virava evento, cada teaser quebrava a internet, cada cena pós-crédito gerava teorias infinitas. Hollywood nunca tinha visto nada parecido. O universo cinematográfico da Marvel não era só uma franquia, era uma máquina cultural, um império cinematográfico tão dominante que mudou completamente a forma como os estúdios produziam filmes. Todo mundo queria copiar essa fórmula aí, né? Universos compartilhados, spin-offs, crossovers, fanservice, planejamento de 10 anos. Parecia o futuro assim definitivo do entretenimento como um todo. Só que aí, alguma coisa começou a quebrar. Os filmes continuavam enormes, os orçamentos continuavam absurdos, os efeitos visuais continuavam gigantescos, mas a sensação mudou. O entusiasmo diminuiu, o impacto cultural enfraqueceu e o público começou a fazer uma pergunta que parecia impossível alguns anos atrás. Marvel tá morrendo? Vem comigo, porque hoje no Papo no Set a gente vai mergulhar na ascensão, no domínio e na possível crise do maior fenômeno da história do cinema moderno. Fala, galera do bem, e é isso! Existe uma frase assim muito famosa em Hollywood que diz o seguinte: nada falha até começar a repetir a si mesmo. Talvez nenhum estúdio esteja enfrentando isso de uma forma tão brutal quanto a Marvel. E para entender aí essa crise, a gente precisa entender primeiro o tamanho absurdo dessa conquista. Porque o que a Marvel fez era considerado impossível. Antes do universo cinematográfico da Marvel, Hollywood já tinha franquias gigantescas, tipo Star Wars, Harry Potter, 007, enfim. Só que a Marvel criou alguma coisa completamente diferente, que foi um universo vivo. Filmes conectados, narrativas cruzadas e tal, personagens migrando, né, entre as histórias. Era basicamente televisão de altíssimo orçamento, só que dentro do cinema. E o mais impressionante disso tudo, galera, é o seguinte: funcionou. Funcionou por mais de 10 anos, pelo menos. Os Vingadores aí mudou o jogo, Guerra Infinita virou um fenômeno global, Ultimato se transformou num evento cultural gigantesco. E em determinado momento, parecia assim que a Marvel tinha decifrado o algoritmo perfeito do entretenimento. Humor, ação, fanservice, carisma, ritmo acelerado, né? Claro, conexão emocional, tudo extremamente calculado e talvez aí tivesse o primeiro problema, que toda fórmula bem-sucedida eventualmente corre um risco, porque acaba virando repetição. E aos poucos, parte do público começou a sentir isso aí, sabe? Os filmes ainda eram divertidos, só que eles começavam a parecer demais assim uns com os outros. Mesmo ritmo, mesmo tipo de piada, mesmo clímax com destruição digital gigantesca, mesmo excesso de exposição, mesmo terceiro ato explodindo em CGI, enfim. A sensação de novidade, ela começou a desaparecer. E isso ficou ainda mais evidente depois de Ultimato, porque ali existia um fechamento emocional. Tony Stark morreu, Steve Rogers envelheceu, a saga parecia definitivamente concluída. O público teve algum tipo de catarse? Teve, entendeu? Só que Hollywood não trabalha com catarse, Hollywood trabalha com continuidade. E talvez o Ultimato tenha sido tão grande que tornou quase impossível continuar, porque a Marvel passou mais de 10 anos construindo aquele momento ali. Era o ápice emocional do universo cinematográfico. E aí depois disso, acabou vindo um problema narrativo gigantesco. Como é que a gente faz o público voltar a sentir urgência? Porque a ameaça cósmica já não impressiona tanto, sabe? Destruição de universo, tudo isso já parecia rotina demais. Portais gigantes, sabe? Aquela coisa toda já não causava mais tanto impacto. O universo cinematográfico, ele sofreu uma coisa que é extremamente rara, que é escalada excessiva. Quando tudo é gigantesco, sabe? Nada parece gigantesco mais. Só que talvez o golpe mais forte aí tenha vindo exatamente de outro lugar. Foi da Disney Plus. No papel, sabe? Aquilo tudo ali parecia muito perfeito. Mais séries, mais personagens, mais conteúdo, mais conexão entre as histórias ali e tal. Só que aconteceu exatamente o contrário. A Marvel deixou de parecer um evento e começou a parecer uma obrigação. O público passou a sentir que ele precisava assistir filmes, séries, né, especiais, animações, spin-offs, multiversos infinitos e tal. E isso gerou um cansaço assim absurdo, mas muito cansaço mesmo, porque uma das maiores forças do universo cinematográfico da Marvel era justamente a sensação de antecipação. E agora existe excesso. Sabe? E o excesso destrói completamente a expectativa. E existe também, galera, um outro detalhe muito importante aqui. A Marvel ajudou a criar uma linha de produção industrial de efeitos visuais assim gigantesca. O problema é o seguinte: o volume disso tudo ficou insustentável, porque nos últimos 10 anos, os artistas de VFX eles começaram a denunciar jornadas assim absurdas, mudanças de última hora, refilmagens assim intermináveis, pós-produção caótica, prazos impossíveis de cumprir. Isso com certeza o público acaba percebendo, né? Porque os filmes passaram a parecer meio que obras inacabadas ali, aquele monte de textura artificial, cenários completamente sem peso, umas lutas digitais sem impacto físico nenhum. O problema, na verdade, nunca foi só tecnologia, foi velocidade.
A Marvel virou uma máquina tão gigantesca que começou a engolir o próprio acabamento, ou seja, começou a correr tanto que a qualidade foi lá embaixo. E aí a gente chega no multiverso, que talvez seja a ideia mais perigosa que a Marvel abraçou aí nesse tempo todo, porque o multiverso ele resolve alguns problemas narrativos, mas ele destrói consequência dramática. Se todo mundo pode voltar, se toda a realidade pode ser reescrita, né, se toda a morte pode ser revertida, o risco emocional simplesmente desaparece. E o cinema de super-herói ele depende de consequência, sabe? O público ele precisa acreditar que alguma coisa realmente importa. Sem isso, tudo acaba virando espetáculo vazio. E talvez seja exatamente essa a sensação que parte da audiência já começou a ter. E agora vem a parte mais importante disso tudo. Talvez a Marvel, na verdade, não esteja acabando. Talvez ela esteja só sofrendo com um desgaste inevitável de um modelo que dominou a cultura por tempo demais. Porque nenhuma fórmula acaba permanecendo intacta para sempre, sabe? O western, né, o bang bang, ele dominou Hollywood lá nos primórdios da civilização. Depois entrou em colapso. Os musicais dominaram Hollywood depois de um certo tempo. Depois entraram em crise e sumiram. Filme de desastre, filme policial, comédia romântica, tudo isso teve o seu auge, sabe? E tudo isso sofreu desgaste. Talvez o cinema de super-herói também esteja entrando exatamente nessa fase agora. Ainda existe salvação? Não sei. Honestamente, eu acho que sim, eu acho que existe sim. Só que talvez isso exija assim, uma mudança meio que radical, sabe? Menos quantidade, mais autoria, mais risco criativo, mais identidade visual, menos fórmula, né? Menos template e tal. Porque os projetos da Marvel, né, que ainda, pelo menos aqueles que ainda conseguem gerar algum impacto, eles geralmente têm alguma personalidade própria, tipo Guardiões da Galáxia, WandaVision, Pantera Negra, Loki, né, que são produções que parecem ter uma alma específica, não é só uma engrenagem industrial. E uma coisa é fato também, né, galera? O público mudou, né? E talvez essa seja a questão central desse problema todo. O público amadureceu. E depois de dezenas e dezenas de filmes, né, repetitivos pra caramba, as pessoas começaram a exigir mais do que apenas conexão entre personagens. Agora eles querem identidade, eles querem direção, eles querem consequência, eles querem emoção, eles querem um estilo visual que eles possam, né, se apegar, sensação de novidade e tal. E isso é saudável, sabe? Porque talvez a própria Marvel ela precisa reaprender algo fundamental. Cinema não sobrevive só de continuidade, sobrevive de encantamento. Então, conta aí pra mim, você acha que a Marvel acabou? Provavelmente não, mas talvez o período de domínio absoluto tenha terminado com certeza. E honestamente, isso talvez seja meio que inevitável, sabe? Porque nenhum império cultural permanece intocável para sempre. A questão agora, né, e a que fica é a seguinte, não é o fato da Marvel conseguir continuar existindo. Claro que, né, ela consegue, dinheiro para isso ela tem. A verdadeira pergunta é outra. Ela ainda consegue surpreender? Porque foi isso que transformou o universo cinematográfico da Marvel num fenômeno em primeiro lugar. A sensação de que alguma coisa nova estava acontecendo diante dos olhos da gente foi o que mais chamou a atenção. Se essa sensação desaparecer, o Império continua existindo, claro, só que perde completamente a magia. E agora eu quero saber de você. Você acha que a Marvel finalmente entrou num declínio ou o público simplesmente mudou? E o mais importante, qual foi o último filme da Marvel que realmente te fez sentir aquele hype antigo? Comenta aqui embaixo, tô doido para saber. Se você gosta desse tipo de mergulho aí sobre indústria, linguagem cinematográfica e os bastidores de Hollywood, deixa aquele like carinhoso, se inscreve aí no canal e ativa o sininho, porque aí você vai receber as novidades. Porque aqui no Papo no Set, cinema não é só entretenimento, é transformação cultural. E a gente se vê no próximo set.